há coisas mais artificiais que outras. Pá, sim, ou seja, há coisas mais respeitadoras da natureza que outras, pronto. Claro, claro. Mas, por exemplo, se realmente a geração vindoura fizer essa análise crítica, que o faça de uma maneira racional e não como, por exemplo, agora estes protestos que é Uhum. tipo greves climáticas e não sei o quê, porque assim, a melhor maneira de nós contrariarmos os erros do passado é estudando, não é? Porque é que eles Eh, aconteceram e o contexto em que aconteceram. Exatamente, ou seja, faltar à escola não é solução. Eu sou completamente contra essas coisas. Uhum. Eu acho que é que nós devemos investir mais no ensino e pronto, e a partir de um ensino qualificado, não termos só meios para criticar, mas meios para mudar, não é? Claro, claro. Porque faltar à escola é muito bonito, mas só serve para criticar. Depois as soluções não aparecem, não é? Não podemos. Há uma diferença entre ambientalismo e jardinagem, não é? E, e eu acho que é isso que marca a diferença, é a educação que marca a diferença. Uhum. Sim, eu particularmente acho que as conferências, talvez não as conferências, mas todos os protestos juvenis que se têm feito nos últimos tempos para alertar as classes dominantes para as preocupações que os jovens têm com o ambiente, eu particularmente sou de total apoio e acho que demonstra, eh, de uma certa forma, uma pressão, uma pressão geracional que se Mas é pensar dizer, hoje em mas dia. imagina, eu apoio que se alerte para isso, mas eu penso que estas manifestações que se têm assistido são desinformadas, são apoios bastante vazios. E isso vê-se quando tu confrontas as pessoas que estão a protestar com perguntas sérias, percebes? Sim, sim, sim. E depois, e Existe depois, há, e depois há ignorância aqui em uma tudo. questão. Não, e depois há aqui uma questão, que é tu não consegues mudar as coisas de um dia para o outro. Claro, isso também é verdade. E, Isso e- também e é esta- verdade. e estas manifestações são no sentido de tu simplesmente fazeres a revolução e depois teres uma crise governamental logo a seguir. Porque é assim, Portugal, por exemplo, é um Portugal onde há pobreza energética. Sem dúvida. Vamos lá cortar o gás, o petróleo, etc., quando a gasolina já é cara e há pessoas que precisam. Quer dizer, tu podes acabar com a crise climática, mas gerar muitas outras que não vais conseguir resolver assim, Isso tipo, é verdade, isso é de verdade. repente. Agora, também tens de ter em conta o seguinte: todas as revoluções acontecem porque não existem reformas e porque não existem transições. E a partir do momento em que, como é obviamente preocupante toda a questão das alterações climáticas, quando tu vês que não existem reformas substanciais, quando não existe coragem por parte das pessoas que decidem, nomeadamente os arquitetos, os construtores, os Sim, mas, clientes. mas achas que isso é justo estar a dizer? Eu acho que até nós temos Acho que feito sim, algum esforço. Nós temos feito algum sim, esforço. temos, mas Ou muitas seja, nós, vezes, nós não podemos de um dia para o outro mudar tudo. sim, não Eu, podes. eu acho que, eu acho que nós, dentro daquilo que é possível, estamos a fazer uma transição, uma tentativa de transição amigável, não é? Para Sim, as chamadas energias verdes. Só que depois também nós funcionamos por axiomas. De um dia para o outro, tu reparaste que de repente as pessoas começaram a acreditar que este negócio dos carros elétricos era a solução. essa questão das baterias de lítio, e dos carros elétricos não serem tão verdes como se pensa, é totalmente verdade. Agora, tu tens muitas circunstâncias onde e na arquitetura tu tens N formas Ah, de claro que sim. ter arquitetura sustentável, nomeadamente com a construção em madeira, que é uma coisa que eu ando a falar há muito tempo. Ou seja, se tu construires as estruturas dos teus edifícios em madeira, vai ter uma pegada ambiental muito menor. Agora, tu propões a um cliente em Portugal, mesmo fora de Portugal, vamos lá construir um edifício em madeira, para ser sustentável e isto e aquilo, para ser saudável em termos de ar e em termos de produção e de exploração das florestas e melhoria do património rural. E as pessoas vão te dizer: muito bem, isso parece muito bem, mas quanto é que custa? Ou seja, no fundo, Claro, sim, se sim. elas virem que um edifício construído em madeira e que é sustentável, custa mais 20%, elas vão logo dizer que não.
As E pessoas. depois mas há aí uma coisa também, é assim, não é toda a madeira que é apta para a construção total de um Sim, edifício. sim, sim, E pronto. às Isso, vezes tens de importar madeira que, por isso, imagina, sim. a construção em betão contribui em 5% para a emissão de dióxido de carbono, não é? E o betão é um material muito poluente, mas polui num período relativamente curto no seu ciclo de vida. A Porquê? madeira, porque é no processo de cura, Sim, mas assim que o mas isso edifício, é o que interessa. está bem, mas assim que o edifício está construído, o betão deixa de poluir. Está bem, A obviamente que a deixa de menos que vá poluir. contaminar os aquíferos numa demolição. Mas a madeira, Mas que então às vezes tem de ser qualquer importada, arquitetura só polui uma vez, que é quando é fabricada, porque a arquitetura não gera certo. dióxido de carbono Ma- durante o seu período de vida, Claro, mas é assim, mas de seja qualquer pelo maneira, pós-condicionado. a madeira que é importada, e às vezes é importada com veículos de transporte que são mais poluentes do que o betão polui no seu ciclo de vida, se calhar vai ter externalidades negativas É superiores. verdade, é verdade, é verdade, porque a Ou seja, madeira, no fundo o que falta às vezes na arquitetura é um assessment de todo o ciclo de vida dos materiais. sem Não dúvida, é? sem E em dúvida. Portugal parece que há pouco treino nesse É sentido. verdade, mas esse nunca é o argumento, ou imagina, É um argumento incompreensível para um cliente. se toda a gente começar a construir os seus edifícios em madeira, numa primeira fase, a madeira vai ser importada porque não existe oferta em Portugal Sim, para... sim, Nós até podíamos utilizar os nossos pinheiros na medida em que plantávamos menos eucaliptos e em que havia menos fogos. Mas a minha questão é, se tu pois. insistires, da mesma forma que insistes com uma manifestação climática, em que os edifícios têm de ser construídos em madeira, numa fase inicial eles vão poluir, porque a madeira tem de ser importada, mas pouco a pouco vão-se criar infraestruturas no nosso país para que a madeira eh, Talvez, claro. seja oferecida localmente. E Talvez vamos ter o sim. mesmo custo de transporte. Ou seja, é uma questão de Sim. princípio, estás a perceber? Até pode ser E- poluente, mas o princípio de utilizar madeira é válido por si só. sim, ou seja, e depois também há outra coisa que falta, que é pensar no sistema como um todo, não é? Porque depois também há que ver se a construção é o negócio que é mais rentável para o país neste momento, se há outras exigências mais urgentes. Eh, É difícil, é tipo, era preciso que todas as profissões funcionassem em uníssono. Sem dúvida. E depois ainda temos as contingências territoriais, ou seja, nós estamos a pensar dentro do nosso país. E agora, se nós decidíssemos pensar para o mundo, é uma questão muito complicada e não se resolve com greves climáticas. É só essa a minha opinião. Uhum. Nós precisamos é de formar as pessoas melhor, não é? Porque as pessoas também mais bem formadas também vão estar mais alerta, porque depois o que me chateia mais neste discurso, que é um discurso imaturo, até porque é feito por pessoas que ainda não acabaram o secundário, é que elas pensam que a poluição é uma questão só de caráter. Não é. Como assim? A pessoa não polui por ser má pessoa. Não, O, não, dis- não. Sim, sim, isso é o verdade. discurso, mas é o discurso que eles têm. Eles estão-nos a aprender a nós, mas nós não somos quem emite taxas não sei o quê de carbono. Embora sejam, porque é assim, duvido que algum deles não vá de autocarro para a escola, não pegue boleia dos pais quando adormece, não use aquelas lacas para o cabelo, não sei o quê, tem todos os cabelos rosas e azuis Sim. e não sei o quê. Pá, não me engano. Eu acho que sim, eu acho que isso já é uma coisa um pouco específica. Isto já é... Está bem, mas é assim polui, não é? Eles não me vão dizer a mim que são pessoas carbono zero. Sim, não, Eh, não são de todo, e muitas E delas até comem carne e fazem pronto, viagens em aviões e em companhias low cost. É evidente que existe sempre um pequeno, uma pequena percentagem de hipocrisia, que é uma não, hipocrisia que não, mas é que todos lá está. temos. Eu não acho que é hipocrisia. Eu acho é que tu vives num mundo onde simplesmente não é possível tu viveres nos trâmites que eles estão a propor Uhum. neste momento. E acho muito mal que se esteja a sustentar esta narrativa de que a poluição tem a ver com caráter. Não tem. É assim, o ser humano, desde que existe, faz fogueiras para se alimentar, Sim, não mas é? o ser humano sempre gerou impactos ambientais Claro, e carbono, mas a Terra claro. sempre foi capaz de os absorver.
Agora, a partir do E, momento em não, que não, e é tens assim, fábricas e fábricas e fábricas e betão e betão e é- betão, um dia o que vai acontecer é o que já aconteceu 9 vezes à Terra. Tu vais entrar numa nova era glaciar, vai haver um período em que muitas espécies vão se extinguir, mas depois a Terra vai reiniciar o seu ciclo. mas E, voltando, por exemplo, à questão da arquitetura, tu achas, por exemplo, ou seja, esta questão da metáfora e de como tu transmites uma ideia, uma cultura, uma história através da arquitetura, tu achas que estamos ainda num período onde essas metáforas não são metáforas, mas são coisas literais, ou achas que ainda estamos numa fase de. eh, Não sei se é me estou uma. a entender. Não, não, sim, sim, é uma boa questão. Eu particularmente acho que nós estamos num período meio esquizofrénico. Ou seja, enquanto que ao longo da história nós tivemos períodos de maior racionalismo, ou seja, entre o prosaico e o poético, eu acho que neste momento não consigo bem designar se nós estamos numa época muito prosaica. Eu acho é que para umas questões nós estamos bastante prosaicos. A questão da morte, nós banalizamos muito a morte, por exemplo. Uhum. É uma coisa que eu abordei na minha tese de mestrado. Também banalizamos muito a vida, mas depois damos uma importância poética a outras coisas, à tecnologia, por exemplo, Uhum. à comida. Hoje em dia a comida é uma coisa, não é? Sim, é É, uma forma de viver. pá, sim, imagina, até parece que estamos a reduzir um bocadinho a questão, mas quantos canais de YouTube não se dedicam a explicar a importância da comida, documentários, etc. Mas eu acho isso bom. Sim, sim. Uh, Mas na arquitetura parece-me que há períodos, ou seja, há ocasiões em que tu observas uma falta de paixão por questões territoriais, pela história, etc. Na minha opinião, o Lipskind é um exemplo disso. Uhum. Não de falta de paixão, que eu acho que ele até deve ser um gajo entusiasmado, mas ele é um tipo que ignora um bocadinho o contexto, não é? Completamente. Mas depois tens pessoas que são absolutamente apaixonadas pelos contextos. E não te sei bem responder a isso. Acho que é uma mistura. Sim. Por exemplo, eu acho que nós devíamos ter assim um equilíbrio, não é? Nós não devemos ser traídos pelo nosso deslumbramento, Uhum. ok? Mas por outro lado, também não podemos ter um discurso banal sobre as coisas. Tipo, e reduzir as coisas, não é? Uhum. Às vezes com soluções simplistas. Um exemplo de pessoa que eu acho que tem soluções equilibradas nas suas intervenções é o Souto Moura. Sou Temora. Porque ele consegue ser um arquiteto que tem, por exemplo, faz o pavilhão multiusos de Viana do Castelo, que Uhum. até deixa aquelas tubagens de fora, assume a natureza, o desígnio técnico daquele edifício, mas depois faz também a Casa das Histórias da Paula Rego, Claro. não é? Que tem todo, é uma coisa, ele interpreta um bocadinho aquela questão do pinhal e das chaminés de Sintra Uhum. e agarra em todas essas imagens, não é? E faz ali um compósito que celebra-as. Ou seja, ele não só está a celebrar a Paula Rego, como está a celebrar o, O o contexto e a. património. Sim, o património, sim, não Claro, é? claro. Eu particularmente em relação ao Souto de Moura, eu acho que lhe falta às vezes, eu acho que tem às vezes, não sei, a arquitetura dele parece-me que está sempre a começar, parece que ele vai arrancar. Uma ideia Talvez. muito boa no início, mas que depois não a desenvolve de uma forma tão profunda como o Cisa, por exemplo, ou como os Ares Mateus, ou como ou como o próprio Castilho da Graça, não é? Parece-me que é uma arquitetura Sim, assim não incompleta. sei. Achas que é uma arquitetura muito. Mas é incompleta em que sentido? Na questão da pormenorização? É incompleta, Achas como que é ele que podia ir mais longe nas soluções? eu acho, por exemplo, eu vejo um edifício do CISA e eu digo, eu não fazia nada. Isto está tudo perfeito. Está acabado. Está acabado, está no sítio, a forma é aquela, os Uhum. detalhes são aqueles. Isto, eu não Ok. mexia nisto.
isto para mim está acabado. Eu depois olho Uhum. para uma obra do Souto de Moura, E acrescentavas qualquer coisa, é? acrescentava qualquer coisa, ou tirava outra, ou desenvolvia uma, Bem, ou em última validava uma instância, ideia. isso até é saudável para os arquitetos que virão, não é? Sim. Eu, por exemplo, eu olho para o Centro Cultural de Viana do Castelo, que é o multiuso que estavas a falar, que Sim. ele tem assim uma vibe de Pompidou, não é? Porque É, sim, tem tem as aquela. barragens, tem os Exatamente. ar-condicionados. Mas há aqui muita coisa que eu ainda trabalhava sob o ponto de vista formal, ainda há muita coisa que eu eventualmente reformularia, e isso eu Hum. vejo no CISA, e eu acho que é por isso que o CISA é tão respeitado e é um total e absoluto gênio, que é a obra do CISA está acabada. Tu vês aquilo e eu não fazia nada. Para mim aquilo é Sim, perfeito. mas tem graça dizer isso porque eu acho que até é o CISA que diz que a arquitetura nunca está acabada. É irónico para mim, porque Sim, ele disse é mestre. mas eu percebo o que estás a dizer, mas no fundo estás a dizer isso no sentido formal, é isso? Sim. Sim, ou seja, obviamente, porque é aquilo em que tu reparas no início, mas de certa forma lembra-me, por exemplo, a tua arquitetura na faculdade, que era uma arquitetura que eu adorava, porque eu chegava e dizia não mexas, Duarte, e tu às vezes até fazias alterações e eu ficava irritado contigo, porque, pronto, porque às vezes eram necessárias, não é? Porque para mim aquilo tinha sempre um aspecto muito delicado, não é uma coisa onde está tudo muito equilibrado. Faz-me lembrar aquela frase do Alberti sobre a harmonia, que a harmonia era o estado em que tu não acrescentavas nem retiravas nada porque as coisas estão em repouso, não é? Eu acho que para mim isso é uma forma muito pragmática e ao mesmo tempo muito poética de ver a arquitetura em geral, que é, para mim, um edifício de que eu gosto, de que eu realmente Uhum. gosto, é um edifício onde eu não tirava nem punha. Ok. Está finalizado. Sim, em última instância, isso também depois terá a ver com o grau de encontro que tu tens em relação a determinadas obras, não é? Sim. Eu, por exemplo, eu sou um fascinado pelo Leonardo da Vinci. Uhum. Eu odeio as pinturas acabadas do Leonardo da Vinci. Eh, Algumas que são um bocadinho foleiras, são. Eu odeio todas, não há uma que eu goste. Há aquela gira do furão, aquela do Talvez Guilherme goste de. Falcão, essa é muito bonita. Sim, não sei, não é muito a minha cena. A que eu gosto mais talvez seja aquela que é a Virgem nos Rochedos. Mas isto para eu dizer que o que eu gosto mais no Leonardo da Vinci são aqueles esboços dele, Sim, os que às vezes esboços. são inacabados, É. sabes? E quando eu olho para esse tipo de edifícios da Viana do Castelo e outros, Tu, o fascínio que eu tenho é o mesmo fascínio que eu tenho por estes desenhos anatómicos de Leonardo da Vinci, em que tu vês as vísceras, não é? Vês a musculatura toda a funcionar. sim. E acho que é um bocadinho isso, mas acho que isso tem a ver comigo. Tem a ver com Tu não a. achas que isso é um pouco a estética do feio e do inacabado de que estávamos a falar há bocado? Não te sei responder a isso, porque para mim isto é lindíssimo. Uhum, Não sei bem o que é o feio. Eh, eu acho que o feio tem a ver mais com um desequilíbrio. uhum, Porque estas coisas podem ser todas as vísceras em si, podem ser compostas de modo a parecerem belas, não é? Enquanto que muitas vezes sabes aquele busto do Ronaldo no aquele aeroporto, busto, sim, o o famoso busto do Ronaldo. busto, sim, sim, Pronto, sim. é acabado, É fabuloso. mas está absolutamente desequilibrado. Não é? Completamente, completamente. E eu acho que isso é mais feio do que seria talvez a representação do busto do Ronaldo sem a sua pele. Sim. Portanto, não sei bem Feita pelo dizer. Leonardo da Vinci, é isso que tu dizes. Sim, ou por outro gênio, mas é um bocadinho essa a minha incapacidade de responder. Ou seja, eu acho que até aquela exposição dos corpos humanos, sabes, que teve na Ah, Cordelaria há uns sim, anos, sim. eu achei aquilo, é a minha exposição favorita de todos os tempos.
Pá, é um fascínio que eu tenho. Por exemplo, quando tu vês um corte do edifício, há edifícios que parece que não são muito interessantes. Tu vês o corte do edifício Uhum. e é E uma depois coisa se transformam. espetacular. Sem Os- dúvida, sem por dúvida. exemplo, o cenotáfilo de Bolé. Eu acho que se ele fosse construído ia parecer uma coisa muito estática. Sim, sim, Mas porque aquele o que é edifício é para ser realmente visto em interessante, corte. O exato, o que é espaço. É o realmente interessante espaço. no edifício é o corte. Ah, Exatamente. E o agora, eu, próprio, e o próprio corte do pavilhão multiusos de Viana do Castelo é uma eu coisa. vi aqui a maquete é muito gira. A maquete e também há aquela vista dos details que há uma toda dedicada a esse edifício. Aham, Pá, eu quando estou triste, eu ponho-me a folhear isso. a sério. Epá, porque é uma coisa absolutamente fenomenal. O corte do edifício é lindíssimo, Sim, sem sim. E dúvida. toda a tubagem, Toda a todos atuagem, sem os. dúvida. É É um edifício, incrível. é um edifício arriscado. E às vezes, Houve. e E às isso é o que vezes eu mais admiro. e às vezes acho que é importante ter coragem, às vezes para transformar a arquitetura, se bem que às vezes corre mal, como é óbvio, mas acho Sim. que a capacidade que a arquitetura tem de surpreender ou até de provocar. Uhum. Acho que é uma coisa que não é de. Mesmo quando tu falas na questão da cidade, de que a arquitetura deve dialogar com o território, Sim. eu acho que isso acontece muito na nossa perspectiva também, porque nós europeus temos, vivemos rodeados de centros históricos, não é? E o Pois, centro e que é histórico, uma coisa. a cidade medieval é uma cidade Exato, mas é que que funciona como conjunto, não é? centro histórico é um termo muito volátil. Sim, ou seja, o Porque às centro vezes o centro histórico, histórico não é o centro histórico. sim. Aquilo que eu entendo aqui por centro histórico É a parte da cidade que é preservada é consolidada, ou seja, e que é onde mais antiga, não é? é mais antiga e onde tu vês, obviamente, que as coisas funcionam em uníssono. Mas tu vais, por Sim, exemplo, a um sim. sítio como Nova Iorque e a Qual é questão. que é o centro histórico? O quê? Qual é que é o centro histórico de Nova Iorque? Assim, em primeiro lugar, não tens. E em segundo lugar, tudo o que é o modelo de Nova Iorque, todas as grandes metrópoles, eu acho que nos ensinam que a nossa concepção que nós temos de território aqui na Europa, em Portugal, em Espanha, em França, em Itália, são Uhum. concepções Itália. que são altamente confinadas a uma realidade que não é a realidade da maioria dos países e a realidade da maioria das Sim, cidades. isso eu percebo, porque é assim, o território tem várias dimensões, não é? Uhum, sim. E eu acho que nesses países que estás a falar, a matéria de território que é mais importante é mesmo as sinergias entre as pessoas. Uhum, É a sensação que as pessoas têm do lugar, etc. Aqui às vezes falamos de território e narrativas de território entre o edifício e o território, os dois como mega objetos. sim. Pronto, e às vezes de facto podemos esquecer essa questão das pessoas. Não sei se era isso que estavas a querer dizer. Sim, ou seja, tu dizes que o território porque são a cidade serve para as pessoas se encontrarem. Por isso que ela serve. Sim, Para além de sim, sim. viverem, Era como o Menos da Rocha diria, a cidade foi inventada para o ser humano conversar. para o ser humano conversar, exatamente. Eu acho que essa ideia é 100% é o que é. É mesmo assim. A cidade serve Uhum. para as pessoas se encontrarem nas praças, nos Sim. bares, para trocarem olhares, para passarem uma tarde no café com os Para amigos, namorarem, para sim, sim. namorar, As namoradeiras, pá. as Eu acho que até já tínhamos namoradeiras. falado disso, mas por exemplo, tu vais ali à Praça do Comércio e ainda tens namoradeiras. Ainda tens as namoradeiras, aquilo é muito giro. Vais ao Palácio, vais ao Museu de Ciência Natural, tens as namoradeiras. Tens as namoradeiras também, mesmo ali no Museu da Arte Antiga. Tens E, as namoradeiras. Sim, e os sim. jardins de Lisboa também são muito românticos. Mas para dizer que nessa concepção de cidade enquanto um lugar de encontro, muitas vezes o diálogo que nós europeus, com os nossos centros históricos imaculadamente preservados
e até artificialmente preservados, não é? Sim, Muitas tens vezes. o templo de Hera em Évora é um exemplo muito triste disso, não é? Porquê? Porque o templo de Hera estava encastrado numa muralha. Estava E foi encapsulado na muralha, sim, e sim. essa muralha que tinha toda uma data era um vestígio histórico, não é? Sim. Era um Com talvez, palimpsesto, sim, com talvez mais densidade que o próprio Templo de Évora, claro, é que foi desmantelado para feito preservar para aquele objeto preservar. cristalino. Exatamente, isso É aconteceu uma em imagem, Roma. e numa imagem falsa, E porque numa imagem não falsa, sem seria dúvida. assim. Sim, isso que estás a dizer para mim é a representação Criminoso. daquilo que. Eu não sei se é criminoso, eu acho que é Eu acho que é criminoso. herdada, por exemplo, do Viollet-le-Duc, porque o Sim, 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 Viollet-le-Duc as grandes demolições, não é? da Aquela questão da Notre Dame da ser Notre Dame, todo. exatamente, que a Notre Dame tinha intervenções barrocas, tinha intervenções renascentistas, mesmo desde o próprio Claro tempo. que isso foi importante para dar de origem às grandes também intervenções urbanas, não é? Sim, sem dúvida, isso não tenho dúvidas. Agora, Sim, eu acho que a nossa concepção no mundo da imagem, do Instagram, das selfies, sim, sim, sim. dos Insta Stories em que tu mostras, eu estou aqui em Paris, estou à frente da Notre Dame, e a Notre Dame é aquela e não é mais nenhuma. É uma Sim, sim. concepção que é É muito. Exato, da pornografia arquitetónica é, no fundo, uma forma de preservar artificialmente uma coisa que nunca foi preservada. Ou seja, em claro, Roma, a razão pela qual nós temos todos os templos romanos preservados em Roma é porque eles foram igrejas. Porque se as pessoas exatamente. não tivessem transformado aqueles edifícios em alguma coisa útil, aqueles edifícios já não existiam. Portanto, Certo. há que ter essa perspectiva histórica e, em última instância, não conservadora sobre o Uhum. património, porque a cidade sempre esteve em evolução, a cidade sempre Sim, sim. foi Por, destruída, sempre foi por outro reconstruída. lado, É um patchwork, sim, é uma colagem, não é? exatamente. Por outro lado, e por essa engraça estar a falar em Itália, porque eu, por exemplo, quando fui a Florença, tentei fotografar a Galeria Uffizi, mas Sim, é engraçado porque a Galeria Uffizi é um sistema. Tu não sim, consegues fotografar a Galeria Uffizi, ela continua, ramifica-se na ponte, etc. Mas para mim é o melhor tipo de arquitetura, é quando tu não consegues quase saber onde é que onde é ela que começa começa e e onde é que acaba. acaba? Exato. Sim, sim, está tão integrada, Está mas eu tão acho isso. integrada. Sim, mas eu acho graça a isso. Sim, Mas estava a dizer que, por um lado, sim, é a função que torna o edifício sustentável. Por outro lado, tens a perspectiva dos conservadores, que também é interessante, que é os edifícios que se confinam a uma função e esquecem o resto da tríade também sim. se tornam obsoletos. Também porque a função pode desaparecer. Yeah. Por exemplo, tens o Roger Scruton, que ele fala sobre. Tem um documentário até interessante que é o Why Beauty Matters. E Sim, ele pega numa série de exemplos, também na arte, mas na arquitetura. Pega numa estação de comboios, de sim, uma linha que é descontinuada. Ele diz: as pessoas, quando fizeram este edifício, ligaram tanto à função, esqueceram tanto o aspecto, que quando ele deixou de servir esta função, ele era tão feio que sim, não quiseram pôr lá mais nada. claro. Ou seja, Porque é uma. só cumpria aquela função e, no fundo, isso vem corroborar aquilo que tu dizias há bocado sobre o terminal de cruzeiros, não é? Pois, sim, sim. Embora eu conheça pessoas que acham que o Terminal dos Zero é muito feio. Eu pessoalmente acho que é muito bonito. Uhum. Se me perguntarem se é a melhor obra do Carrilho da Graça, não sei. Talvez não. Mas sim, eu gosto. Há claramente uma. Eu acho que o discurso que nós fazemos sobre o território é perfeitamente válido. O problema é que muitas vezes hum, a nossa perspectiva sobre o que é o território é ela própria muito ambígua, não é? O que é? O que é que uma obra que respeita o passado, uma obra que respeita a cultura, isso pode querer Pois, dizer mil e uma coisas, estás a perceber? é porque infelizmente até tu tens um respeito faccioso pelo passado e pela cultura. As pessoas prezam partes do passado e desprezam outras. Sim, sim, E é difícil criar uma regra de atuação. Na verdade não existe. Acho que vai depender da sensibilidade de cada um, depois da coordenação com a vontade do público e das autarquias, etc. Podemos extrapolar. mas.
Sim, sempre com otimismo Sempre com otimismo e sempre com vontade de destruir a arquitetura e a humanidade. para construir e Exatamente. criar novas idiotices. Exato. E pronto, se calhar deixamos aqui a mensagem de que vamos começar uma nova temporada, não é? Sim, sim, vamos começar uma nova temporada, com algumas eventualmente mudanças. Sim, as pessoas haverão de ter reparado que a primeira temporada foi bastante só à base de discutir temas específicos. Esta segunda foi mais deixar os temas surgir Exato. com a conversa. O que é que achas que vai Eh, ser a terceira? não sei, até se não podíamos perguntar às pessoas o que é que elas preferem. Eu pessoalmente gosto muito deste modelo Uhum. e acho que nós acabamos por tratar coisas que têm mais a ver com o presente e com a nossa realidade atual. As outras, às vezes, nós discutíamos quase como se fosse assim numa black box eh, Não sabemos bem o que é que vai isolada, sair. isolada acusticamente, sem, sim, quase com uma proto-preparação de discurso Uhum. que às vezes poderia não ser tão cativante para quem ouve, não é? Sim. E por isso eu acho que, em Eu princípio, acho, vamos manter este modelo, acho que talvez às sim. vezes com temas, sim. E eventualmente aquilo que eu gostaria de fazer durante a próxima temporada é também fazer mais lives no Instagram. Sim, É uma sim, coisa que não sim. fizemos Era esta interessante. temporada. Sim. Também de ser um Sim, bocadinho mais participativo, mais interventivo com os nossos colegas. sim, Pá, e ainda. gostava também de trazer mais. Gostava de trazer convidados. Talvez Eu acho que sim. arquitetos. Porque não trazer um arquiteto? Sim, Eu gostava muito, por exemplo, de trazer Calvo mais Taveira, que é uma figura sempre por polémica, mas exemplo. eu, Por mas eu exemplo. acho que seria interessante. Sim, sim. Eu acho que agora que também controlamos um pouco o modelo e que já estamos um pouco mais confortáveis, já podemos voltar a arriscar, não é? Sim, sim, acho que sim. Isto para mim está-me a lembrar a minha estratégia com a roupa, é comprar básicos, não é? E depois misturar. Exato, eu agora tenho andado a comprar básicos. No início arriscava muito, comprava coisas que não combinavam com nada, que foi a nossa Houve lá, primeira temporada. com pouco se faz muito, pá. Exatamente. Mas sim, parece uma boa ideia, Eduardo. E sim, começar uma temporada onde falamos mais com outras pessoas, não é? Sim, sim. Ou se não quisermos, não falamos.